Enquanto as nossas crianças saem, lhe convido a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 9, indo até o versículo de número 13. Evangelho de Mateus, capítulo 9, do verso 9 ao verso de número 13. Dando sequência à série de mensagens no livro de Mateus, vamos ler esse texto. Todos encontraram? Eu vou ler. Diz assim: Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Eu e a Kelly, no ano de 2013, recebemos na nossa casa um intercambista islandês, e ele morou alguns meses conosco. E em uma das nossas conversas, nós falamos sobre futebol, e eu perguntei para ele sobre o futebol da nação dele, e ele disse que os jogadores de futebol eram amadores, no aspecto de que não havia tanto incentivo por parte das instituições e tudo mais, um futebol profissionalizante. Ele me disse que os jogadores tinham outros empregos, e eles trabalhavam durante o dia, e quando chegava a noite é que eles iam treinar. Eles separavam uma pequena parcela do dia para poder se dedicar ao futebol. O interessante é que ele gostava da seleção brasileira, e ele tinha a nação dele como uma nação que não tinha um bom futebol. Mas alguns fatos sucessivos quanto à seleção daquele país fez com que essa seleção adentrasse no cenário mundial de uma forma inesperada e um tanto quanto interessante. A Islândia é um país que tem pouco mais de 300 mil habitantes. Palmas, que é uma capital pequena e incipiente, quase chega à quantidade de população quanto a um país, que é esse país o qual nós estamos falando, a Islândia. E em 2015, por que isso é importante? Porque imagine você selecionar futebolistas de uma nação pequena, né? De uma pequena nação. É difícil você escolher e se destacar dentre o número de poucas pessoas, grandes esportistas. E então, no ano de 2015, essa seleção se classificou pela primeira vez para a Eurocopa, e isso já foi motivo de grande repercussão ali na Europa. E o negócio foi acontecendo de uma forma tão volumosa, de mudanças nesse cenário, que chegou na Eurocopa, na própria classificação para a Eurocopa, venceu a Holanda, a famosa laranja mecânica. E quando chegou na Eurocopa do ano de 2016, ela passou da primeira fase. Então percebam que já na primeira Eurocopa, na primeira classificação, já passar para a primeira fase é algo que deixou o pessoal assim estupefato. E quando eles se encontraram nas oitavas de final com uma outra seleção, eles se encontraram com nada mais, nada menos do que com a Inglaterra. Vocês lembram que os ingleses foram eles que inventaram o futebol. E então, uma seleção de desconhecidos encontrou pelo caminho uma seleção potente, campeã mundial e muito famosa. Inclusive, quando começou o jogo, aos 3 minutos do primeiro tempo, o
Rooney, jogador da Inglaterra, que na época ganhava um pouco mais de R$1 milhão por semana, um dos melhores jogadores de futebol do mundo. Ao fazer o gol, as manchetes poderiam já estar sendo preparadas com o seguinte destaque: que massacre! Aos 3 minutos do primeiro tempo, já o primeiro gol, o que eles esperavam era uma goleada. Mas aos 5 minutos, ainda do primeiro tempo, a Islândia fez o segundo gol, e aos 18 minutos do primeiro tempo ainda, fez o segundo gol, dando números finais àquela partida, eliminando assim, a Islândia eliminou a poderosa Inglaterra. Ao término do jogo, um ex-jogador inglês, ele escreveu o seguinte, o Gary Lineker, no seu Twitter: essa foi a pior derrota da nossa história. A Inglaterra foi derrotada por um país com mais vulcões que jogadores profissionais de futebol. Bem jogado, Islândia. Lembrando que eram 100 jogadores profissionais da Islândia e 126 vulcões existentes naquele país. Isso chocou o mundo do esporte como uma grande zebra e algo que não havia precedentes na história do futebol. Inclusive, a Islândia é o menor país a se classificar tanto para uma Eurocopa quanto para a Copa do Mundo. E foi isso que aconteceu no ano de 2018, o ano que nós estamos vivenciando. A Islândia se classificou para a sua primeira Copa do Mundo. Quando pensamos em futebol, eu lembro da minha infância. De vez em quando o pessoal tenta me colocar no campo hoje, mas eu jogava bola muito, assim, não no sentido de ser bom jogador, mas de muitas vezes, quando eu era menor, adolescente, jovem, não que eu já seja velho, idoso, mas num tempo antigo. E eu lembro que naquela época não tinha o aplicativo que o pessoal usa hoje, de quem vai chegando primeiro vai sendo selecionado para jogar com o time. Na minha época era assim, par ou ímpar, como é que é? Aí um escolhia par, o outro ímpar. Aí então, quem ganhasse começava a escolher dentre o número daqueles que estavam ali para ser do time deles. Então, quem ganhou falava, fulano de tal é do meu time. Aí depois o outro tinha a oportunidade de escolher outro. E assim alternava a escolha. E normalmente, quem não sabia jogar bola, ficava para o final, não é verdade? Ou até mesmo ficava sem jogar, ficava para o outro time, como é chamado o time de fora. E quando nós pensamos nessa questão de escolha, é esse o meu ponto aqui, eu pergunto para você, se você fosse um técnico da seleção brasileira, você escolheria times da Série C ou da Série D, ou times que não são profissionais, jogadores de times que não são profissionais, como por exemplo do nosso futebol aqui, da igreja, ou até mesmo dentre o número de jogadores do Tocantins? Imagine, o Tocantins tem 3 vezes mais o número na população da Islândia, né? Nós temos aí mais de 1 milhão de tocantinenses, de pessoas que vivem no Tocantins, 3 vezes mais do que a nação da Islândia. E nós não temos representantes que poderiam, por exemplo, jogar na seleção, né? Mas imagine, você como técnico da seleção escolhendo alguém do Interporto, do Gurupi, você escolhendo alguém do time de Palmas, ou até mesmo do Caburé, né? É o time lá de Colinas do Tocantins. Você faria isso? É certo que não. Você iria colocar em risco a sua reputação e você entraria em descrédito, porque você iria escolher alguns desses em detrimento de grandes jogadores, astros que estão jogando na Europa e coisa dessa natureza. Quando pensamos na realidade da escolha, nós pensamos em escolher aqueles que se destacam. Quando nós olhamos para o nosso texto, o Senhor Jesus escolhe alguém que choca a opinião pública, como se fosse você escolhendo
um desses jogadores para atuar pela seleção brasileira. E por que choca tanto a opinião pública e inclusive os fariseus? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso à frente, mas eu gostaria de mostrar a relação do nosso texto com esse exórdio, com isso que eu acabei de falar, sobre futebol e tudo mais. Alguns de vocês podem ter até perguntado, mas eu não entendo nada de futebol, o que isso tem a ver? Vocês vão perceber o link, a ligação que eu quero fazer. Mas eu gostaria de dizer ainda, que o nosso texto de hoje mostra um padrão que nós encontramos em todo o Evangelho. Qual é o padrão? O Senhor Jesus está com pecadores, e os religiosos acreditam que Jesus não está em boa companhia, ou então escolheu aqueles que estariam próximos deles, que eles consideravam como indignos, ou como não merecedores de receber o que o Senhor estava dando a estes. Você pode observar, por exemplo, no caso de Jesus comendo na casa de Simão, aonde uma pecadora começa a chorar aos pés de Jesus, enxugar os cabelos do Senhor, e Simão diz: se esse fosse o profeta, saberia que ela é uma prostituta e jamais deixaria que ela tocasse nele. E então Jesus conta uma parábola dizendo exatamente que quem muito foi perdoado, muito ama. É o mesmo contexto aqui do texto que nós estamos lendo. Nós encontramos Jesus contando uma tríade de parábola: a parábola da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho perdido, que é uma parábola conhecida como o filho pródigo. E o contexto é exatamente esse: os fariseus estavam reclamando porque Jesus comia com pecadores, e então o término da parábola do filho pródigo mostra que os fariseus representam aquele filho mais velho que não se alegra pelo fato do filho mais novo ter se arrependido e ter sido recebido em casa na comunhão do seu pai. Então, quando nós olhamos para esse contexto, nós encontramos o contexto de perdão de pecadores, e a religiosidade faz parte da crítica da escolha destes como sendo pessoas improváveis ou até mesmo não merecedoras da salvação, ou até mesmo do fato de Cristo estar com elas. Jesus, no contexto anterior, sabia que os escribas pensavam, nós estudamos isso no domingo passado, sabendo o que os escribas pensavam, disse o seguinte: porque vocês arrazoam no coração de vocês quanto ao fato de eu ter dito para esse: perdoados estão os teus pecados, porque só um pode perdoar pecados. E eles, os fariseus, tinham razão quando eles pensavam assim: somente Deus poderia perdoar pecados, e eles entendem isso e entendem corretamente. Porém, esses escribas que falam assim, eles só não entenderam que Jesus era o Filho de Deus, o próprio Deus, e que ele tinha autoridade para perdoar pecados. Agora, no nosso texto, os fariseus, eles estão pensando e falando o seguinte: por que esse come com pecadores? À semelhança do texto anterior, esses também estão corretos, mas eles não estão completamente corretos. Enquanto os escribas do capítulo 9, do versículo 1 ao versículo de número 8, pensavam que somente Deus poderia perdoar pecados, e nisso eles acertaram, só não entenderam que Jesus era Deus. Estes também entendem corretamente que Jesus está comendo com pecadores, eles só não entendem que eles também são pecadores, e eles só não entendem também que Jesus veio exatamente para estes. E é pensando nisso que nós vamos meditar sobre o seguinte tema: Jesus escolhe e come com pecadores. Porque Jesus choca a opinião pública ao escolher Mateus como um dos seus? Simples, ele era um cobrador de impostos. O próprio texto nos mostra isso. E o interessante quanto a essa questão de cobrador de impostos é porque nós que vivemos numa cultura posterior, no espaço de tempo daquela cultura, e numa cultura distante também, posterior quanto ao tempo e distante quanto à localidade, nós podemos perder o que os fariseus estavam sentindo quanto àquela situação e quanto ao fato de Jesus chamar Mateus, que era um cobrador de impostos. A primeira questão que nós precisamos entender culturalmente é que ele está cobrando impostos
não para a nação judaica, não para os israelitas, mas eles eram dominados pelo Império Romano e eles cobravam impostos para o Império Romano. Trocando 6 por meia dúzia para que possamos contextualizar e para que você possa me entender melhor, é como se os Estados Unidos dominasse o Brasil, e eu cito os Estados Unidos porque é a potência mundial, e então nós tivéssemos que pagar impostos para alavancar a economia norte-americana e não a nossa. Imagine como nós nos sentiríamos. Você já não se sente muito bem pagando tanto imposto, né? Imagine você pagando imposto e altos impostos para uma nação estrangeira. Mas o fato aqui em questão é que Mateus, ele é um judeu, e ele então vai cobrar impostos e vai servir ao Império Romano. Então os outros judeus achavam que aquele judeu que era cobrador de impostos era alguém que estava traindo a causa, e portanto eles teriam que ser rigorosos com todos, como o imposto precisa ser rigoroso, né? O cobrador de imposto precisa. Quando você passa na malha fina, você não chega lá falando bem assim, olha, quando você pega, né, pela malha fina, você não chega lá, vai lá na Receita Federal e fala bem assim, não, vamos conversar aqui e tal, mas isso e aquilo, vamos dar um jeitinho. Não tem jeitinho não, você tem que pagar, não é verdade? Então assim era naquela época. Imagine a raiva que isso causava nos outros. E naquela época, você tinha que encontrar o cobrador de imposto e ele tinha que pegar mesmo o seu dinheiro, caso você não quisesse pagar ou recolher a sua mercadoria. Então é esse o contexto que Jesus chama Mateus, que estava sentado na coletoria de impostos, e então Jesus chama, dentro da opinião pública, esses não mereciam salvação, esses são publicanos, esses são considerados como publicanos, são pessoas ímpias e más, porque estão vivendo numa causa contrária à causa da nação de Israel. Imagine a situação. Jesus chega para Mateus, chama Mateus, provavelmente Jesus já conhecia Mateus, é por isso que Mateus é bem sucinto. Jesus já estava conversando com Mateus há um bom tempo, Jesus sabia quem era Mateus, Mateus sabia quem era Jesus. Então lembram naquela expressão lá que eu falei de escolher o jogador de futebol lá na minha infância? Às vezes alguém poderia ser bom e ficar de fora porque quem estava escolhendo não conhecia ele. No caso em questão aqui, Jesus conhece muito bem quem é Mateus, sabe quem ele é e o chama, e Mateus prontamente responde. E o verso de número 10 diz que Jesus estava na casa de Mateus, juntamente com seus discípulos, e provavelmente Mateus convidou todos os seus amigos coletores de impostos para uma ceia, para um momento, e ali nós vamos comer junto com o Senhor Jesus. E lá também, em alguma medida e de alguma certa forma, os fariseus ficaram sabendo daquilo, viram e ficaram escandalizados. Imagine você, imagine eu, se Jesus viesse no nosso tempo, nós não iríamos ficar escandalizados com Jesus comendo com o pessoal que trabalha na Receita Federal, né? Ninguém ia se escandalizar. Agora imagine Jesus vindo no nosso tempo comendo com comunista, com socialista e com reais fascistas. Qual seria o seu sentimento? O que é que você ia achar? Você ia se sentir confortável com essa situação? Uma irmã de um pastor fez a seguinte pergunta para ele: eu vou ser obrigada a viver no céu com pessoas que abusaram de crianças, mataram, eram assassinos, e que em um determinado tempo da vida dele eles se converteram e foram salvos, mas eles não puderam apagar o passado deles e foram para o céu. Eu vou ser obrigado a conviver com essas pessoas? E o irmão falou, que era pastor: lógico, claro que sim. Se quando eu coloquei essa conjectura aqui, que é factível, no sentido de ter acontecido com algumas pessoas, mas essa conjectura no aspecto de uma possibilidade de você também conviver com essas pessoas lá no céu, o que você sentiu? Só o fato
de você pensar alguma coisa assim, será que eu tenho que fazer isso mesmo? Será que esses vão para o céu mesmo? Talvez já mostre que no nosso coração nós somos sectaristas quanto àqueles que nós consideramos como pecadores e nós como justos. Meus amados irmãos, é exatamente esse o contexto do Senhor Jesus, é exatamente essa a situação. Na efervescência da política partidária que nós vivenciamos há alguns dias atrás, ou diminuiu um pouco, mas ainda estamos vivenciando, parece que passou, mas ainda vemos muitos comentários na internet e tudo mais. Parecia que nós estávamos vivendo nessa luta de classes, nessa represália de grupos e de outros que não merecem. Nós vimos até mesmo cristãos sendo contra outros, porque defendia um partido que era diferente do dele. Nós encontramos muito dessa situação de que a gente olha para o outro e acha que ele não é nem cristão, por causa dessa situação, e não merece nem de perdão. Esses políticos miseráveis merecem ir para o inferno. Alguns pensam nesse sentido. E quando pensamos em todo esse aspecto, nós podemos investigar o nosso próprio coração e pensar quanto à nossa situação. Será que nós estamos sendo religiosos numa causa onde não desejamos estar próximo de pecadores ou que pecadores se arrependam? Antes nós criamos grupos e dividimos-nos entre nós mesmos, e essa divisão está entre aqueles que se acham melhores e dignos de irem para o céu, e outros que são considerados como indignos de arrependimento, de graça e de misericórdia da parte de Deus. Com isso, eu não quero dar a falsa impressão que muitos podem achar de que Jesus estava compactuando com o erro de algumas pessoas, porque Jesus comia com pecadores e eles eram de fato pecadores. Jesus estava com prostitutas, Jesus foi morto ao lado de malfeitores. Então a companhia dele era exatamente uma companhia que era classificada como uma companhia de pecadores, e isso é fato, mas não significa que Jesus compactuava com o que eles faziam. Nas palavras de John Piper, nós podemos entender o seguinte, ele diz: o fato de Jesus comer com pecadores não significa a cumplicidade de Deus com o pecado, e sim a busca de Deus pelos pecadores. Assim como o fato de você conversar com uma prostituta não faz você um prostituto, ou uma prostituta também. O fato de você conversar com um socialista não faz de você um socialista. Nós precisamos entender que nós não somos cúmplices das obras más das pessoas, mas isso também não significa que nós não devemos estar com estas. Uma lição em cima disso que eu acabei de falar é: por que cristãos não têm uma amizade ampla com não cristãos? Por que será? Será que não é um reflexo dessa cultura nossa de nos identificarmos com as pessoas com quem nós amamos, do nosso grupo, e acharmos que essas pessoas, ainda que nós não venhamos mentalizar isso, mas sintomaticamente nós agimos assim, nós achamos que nós estamos ali na nossa zona de conforto e aqueles é que merecem a nossa companhia. Quando você está no seu trabalho, no emprego, em qualquer situação, você já viu que você acaba separando dentre o número daqueles que vão ficar na companhia de vocês, aqueles que você considera que tem o mesmo pensamento que o seu, que comunga de uma mesma fé ou coisa dessa natureza. Nós, sem pensar, de forma automática, nós somos sectários também no nosso raciocínio, nas nossas ações, nas nossas atitudes. Quando o culto termina, por exemplo, dentro dessa zona de conforto, o que é que nós fazemos normalmente? Nós corremos para estar com aqueles que nós temos afinidade, que nós conhecemos e que nós nos relacionamos muito bem. Dificilmente, lógico que existem pessoas que agem assim, mas dificilmente, através de uma naturalidade, nós vamos conversar com aqueles que nós não conhecemos. Nós somos tendenciosos a procurar aqueles que estão conosco, sempre, por causa da afinidade, de tantas outras situações mais.
mas nós precisamos entender o que o texto tem a nos ensinar. Mateus, alguém que entende que é pecador, alguém que aceita o convite do Senhor Jesus, ele chama os seus para ouvir o evangelho de Cristo Jesus também. O que isso significa? Mateus é hospitaleiro. Mateus é alguém que abraça outros como ele, para que esses possam seguir a Cristo também. Lembram que uma das aplicações que eu fiz no sermão anterior é que aqueles amigos do paralítico levaram o paralítico a Jesus? E eu falei sobre a realidade de nós convidarmos outros para conhecerem a Cristo. Aqui nós encontramos o mesmo padrão, quando Mateus convida os seus amigos para que estes também conheçam a Cristo. E então a pergunta é: por que nós não abrimos as portas da nossa casa para recebermos pessoas que são desconhecidas? Nós somos hospitaleiros e devemos ser hospitaleiros, mas não só com as pessoas que nós conhecemos. É muito mais efetivo nós sermos hospitaleiros com aqueles que nós não conhecemos e com aqueles que não têm a Cristo. E se eles não têm a Cristo é porque nós não conhecemos, é porque normalmente nós não temos muito contato com eles, porque não estão na nossa igreja, porque não são do nosso ciclo social ou coisa dessa natureza. Mas é assim que nós devemos pensar, a oportunidade que o Senhor nos dá para levar o evangelho para esses que não o conhecem. Quando pensamos sobre essa questão, eu fico a refletir sobre aqueles que são como os fariseus, que são hipercríticos, e aqui já é uma lição, uma aplicação, e nós encontramos aquelas pessoas que gostam de criticar demais, né? Tudo reclama e tudo critica, e critica e reclama do pecado do irmão normalmente. Na igreja tem muita coisa errada, tem muito pecado, existem muitas pessoas que pecam na igreja, que fazem isso, reclamam, são hipercríticos. Essa é a nomenclatura que eu dou a estes. Vocês já repararam quão pouco esses são hospitaleiros? Pouquíssimos são esses, é bem verdade, não é a maioria, pouquíssimos são esses. E dentre o número desses, eles não abrem a porta da casa para receber outros, a não ser da própria família, do próprio convívio deles ali. E por que isso? Porque quando eles criticam os outros, dizendo que esses são pecadores, na verdade eles estão querendo se afastar desses. Como é que eles vão trazer para dentro da casa, sendo que ele se considera melhor e está fazendo com que esse se afaste cada vez mais? É um contrassenso. Por isso, alguém que é hipercrítico, ele não é hospitaleiro, Quando nós pensamos nesse aspecto do evangelho, não há como dissociar uma realidade da outra. Se nós amamos os pecadores, nós nos voltamos para eles e abrimos o nosso coração, a nossa vida, o nosso lar para recebê-los dentro da nossa relação de convívio. Amamos facilmente aqueles que são do mesmo pensamento doutrinário que nós temos, amamos facilmente aqueles que têm o mesmo pensamento político, os que são da mesma igreja, os que são da mesma nacionalidade, mas o evangelho quebra antigos padrões de sectarismo que o judaísmo tinha em grande estima. Inclusive, o próprio contexto no sentido posterior vai nos mostrar isso. Quando os discípulos de João chegam e falam assim: nós jejuamos, mas eu não vejo os seus discípulos jejuarem. E Jesus ali vai contar uma ilustração sobre o novo e o antigo, vestes novas e antigas, odres velhos, vinho novo, para relatar o aspecto de que ele, com a chegada do noivo, com a chegada dele, padrões antigos são rompidos e novos padrões são estabelecidos. A chegada do reino tem uma efervescência de uma mudança, e então é dentro desse aspecto que o Senhor Jesus está trabalhando, e eu vou falar um pouco mais sobre isso no domingo que vem, se assim o Senhor nos permitir. E é dentro desse aspecto que o antigo é suplantado pelo novo, e nós não temos um povo exclusivo do Senhor que é nacional. Nós temos um Senhor Jesus Cristo que veio salvar de todos os povos, todas as tribos, todas as raças, todas as nações. Nós precisamos entender isso. Jesus cria um ditado aqui, ou ele cita um ditado conhecido. Ele diz que ele não veio para
os sadios, para os sãos, mas ele veio para doentes. E é muito interessante e muito pertinente esse ditado citado aqui, porque ele se encaixa bem na realidade da vinda do Messias. Como nos dizeres de Blaise Pascal, não há mais do que duas espécies de homens. Uma espécie são os justos que acreditam que são pecadores, e as outras são os pecadores que acreditam ser justos. Então, os sãos aqui são aqueles que se consideram como sadios, eles acham que estão sadios, então Jesus não veio para esses. Se vocês acham que vocês são sadios, então eu não vim para vocês. Mas aqueles que sabem que precisam de médicos, que são doentes, que sabem que precisam de arrependimento, Jesus veio exatamente para esses. É esse o contexto aqui. Então, como bem disse Blaise Pascal, um escritor antigo, matemático e cristão, ele trabalha com essa ideia de que só existiam duas classes: aqueles que são justos, aquela classe que as pessoas se consideram justas, e por isso são sadias, no dito de Jesus, mas não é porque são sadias, é porque não aceitam o médico. E aqueles que são pecadores, sabem que são pecadores e que sabem que precisam da justificação de Cristo. Meus amados irmãos, existe um pastor norte-americano, Joshua Harris, e ele foi muito feliz quando ele disse o seguinte: você acha que as pessoas ficam chocadas quando veem médicos trabalhando no meio de pessoas doentes? Alguém se escandaliza? Você vai no hospital, você fica perguntando: por que será que esse médico está aqui? Não estou entendendo. Por que será que ele está cuidando de doentes? Você se escandaliza, você acha um absurdo, você pensa assim? Não. E por quê? Porque é exatamente isso que médico faz, ficar entre pessoas doentes. E por que ele faz isso? Ele faz isso não é porque ele ama a doença, mas porque ele ama a vida. Ele está ali porque os médicos exatamente precisam fazer algo pelos doentes. Então é por isso que Jesus é muito feliz na sua comparação, porque não deveria chocar ninguém o fato de Jesus estar com pecadores, e não deveria chocar ninguém o fato de você estar com outras pessoas que não conhecem a Cristo e que são tidas como pecadoras, porque nós também somos pecadores, mas nós fomos alcançados pela graça de Cristo. Se eles vivem em pecado, isso não quer dizer que nós devemos nos afastar deles. Pelo contrário, o Evangelho é transformacional, e nós só podemos levar o Evangelho de Cristo Jesus se nós nos aproximarmos deles. Eles só serão transformados pelo Evangelho de Cristo Jesus se nós levarmos esse Evangelho a eles. Não há como levar à distância. É por isso que estar junto a estes é o que Jesus veio fazer, e é o que nós também devemos fazer. É por isso que ele disse, ainda no capítulo 5 desse mesmo Evangelho, que não se pega uma lâmpada, uma lamparina, e se coloca debaixo da cama. Pelo contrário, coloca-se no velador, para que a luz possa brilhar e iluminar todo aquele ambiente. Assim, o justo não deve ficar escondido, ele deve estar no mundo mesmo, porque nós somos sal da terra e luz deste mundo. É isso que nós precisamos entender, e é exatamente isso que Jesus faz. Não deveria chocar aqueles religiosos, não deveria chocar os judeus. Você já achou que você foi bem numa prova e no final das contas você não foi muito bem? Se alguns que participaram do Enem estão aqui hoje, talvez você deva estar se sentindo assim hoje, né? Depois que você fez a prova, fiz uma boa prova, quando chegou, abriu o caderno em casa, eita, não fui tão bem assim não. É mais ou menos isso que acontece aqui. O Senhor Jesus, no versículo 13, diz o seguinte para aqueles fariseus: ide, porém, e aprendei o que significa. O que é que Jesus está falando? Para fariseus que conhecem bem a Bíblia, e Jesus diz o seguinte para eles: olha, vocês acham que vocês estão bem, falando isso para mim, né? Porque eu como com pecadores e estou ali meio a pecadores. Eu digo o seguinte para vocês: vão na Bíblia, ide aonde? Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Oséias 6,6, Jesus está citando a Bíblia, dizendo: vai lá na Bíblia, veja o que é que aconteceu lá. O que aconteceu lá é exatamente o que está acontecendo aqui.
Então Jesus está sendo irônico com eles, quando diz, vão lá na Bíblia, vão lá no Antigo Testamento. Na época eles só tinham o Antigo Testamento. Vai lá nas Escrituras, essa é a expressão mais apropriada daquela época. Vão lá e vejam, aprendam. Jesus está sendo irônico e dizendo o seguinte: vocês repetiram de ano, vocês precisam aprender mais. Vocês acharam que tiraram nota 10, mas na verdade vocês ficaram abaixo da média. Tiraram menos que 7, aí eu não vou dizer quanto é, porque Jesus é que vai julgá-los e não eu, se eles estavam muito abaixo ou muito acima, mas parece que era muito abaixo, parece que tinha sido 0 mesmo. Então, Jesus está dizendo para ele, ironizando o conhecimento deles e dizendo o seguinte: vocês acham que o que é mais importante é a religião de vocês, mas na verdade não é, é a misericórdia que é mais importante. O que significa misericórdia? Quero e não sacrifícios. O exterior, aqui sacrifícios tem a ver com o culto. O povo da época de Oséias era um povo apóstata, e Jesus inclusive está dizendo que eles eram apóstatas, porque eles estavam rejeitando o próprio Messias. E nesse aspecto, nós encontramos o Senhor Jesus dizendo o seguinte: vocês, em outras palavras, sabem muito bem sobre os ritos de sacrifício, quais animais precisam ser usados, qual o local, como deve ser feito, tudo isso vocês fazem, mas vocês não entenderam o sentido disso. Não que Jesus estava sendo contrário ao que o próprio Deus havia prescrito, não. O que Jesus estava mostrando é que aquilo que era exterior neles não era o principal, porque do que adianta um culto belo e magistral ao Senhor Deus, se Deus aceita antes da adoração, Deus aceita o ofertante. Foi isso que aconteceu com Caim. A oferta de Caim foi rejeitada porque primeiro Caim foi rejeitado. Então é isso que está aqui no bojo da discussão. Eles são religiosos, têm uma aparência de fé no Deus verdadeiro, mas na verdade eles eram reprovados porque eles não aceitavam os pecadores, porque eles não tinham misericórdia com aqueles que eram pecadores. É esse o ponto em questão aqui. E percebam, meus amados irmãos, que a falsa religiosidade sempre caminha por esse sentido, sempre caminha por esse sentido. Imagine aqueles que fazem atentados terroristas. Qual o nosso desejo quando isso acontece? De imediato, o nosso sentimento é: tomara que queima no fogo do inferno. Espera aí, calma. O Senhor Deus é juiz, Ele é quem vai determinar. Lógico que se Ele continuar assim, é isso que vai estar destinado para Ele, mas não é assim que nós devemos pensar e desejar. Nós devemos orar por aqueles que se perdem. E então, eles são reprovados na matéria amor ao próximo. Eles podem até tirar 10 no aspecto externo, mas a fé em Cristo e no Evangelho e em Deus é algo interno que vai para o externo. E é isso que o próprio contexto posterior vai mostrar também, porque eles estão pensando aqui agora, os discípulos de João, sobre essa questão externa de jejuns. E Jesus vai nos ensinar que aqui dentro da parábola que ele coloca, da ilustração que ele faz, os odres precisam receber vinho novo, e esse vinho que está por dentro precisa ser novo ao ponto de se expandir, de crescer, e o Evangelho precisa crescer e mudar essa estrutura antiga. Então, odres novos com vinho novo, e não odres velhos com vinho novo. A lição aqui, nesse ponto, é que Deus não se impressiona com o nosso culto, se a nossa vida é inaceitável a Ele. Muitos, meus amados irmãos, na nossa cultura cristã, presbiteriana, evangélica, fazem sectarismo entre cultos e cultos. O nosso culto é mais aceitável ao Senhor, mas por quê? Aí vem elementos externos, por causa da forma, por causa disso, daquilo e daquilo outro. Mas o que determina
a nossa aceitação ao Senhor não é a forma necessariamente. Lembrem que eu não estou criticando a forma, como eu entendo que Jesus também não estava criticando a forma, porque foi Deus quem estabeleceu. Mas eu estou criticando uma disposição de não aceitação do outro, e quando nós fazemos isso, nós anulamos o culto do outro, porque dizemos, esse culto é falso, e nós estamos dizendo que aqueles cristãos também são falsos, quando na verdade nós deveríamos pensar no amor, e esse amor deveria vir concomitantemente com o zelo pelo culto ao Senhor, e não um zelo cego, aonde o exterior é o que mais importa. Muitos se importam mais com a forma do culto do que com as pessoas, inclusive reprimem as outras pessoas e brigam com as outras pessoas por causa da forma de culto. Que questão que nos separa também e que nos faz e que nos traz vergonha como filhos de Deus. A questão aqui não é que Deus não se importa com o culto, mas que o zelo pela religião faz com que a pessoa perca a essência do amor ao próximo. E infelizmente é isso que tem acontecido mesmo no nosso meio evangélico. Uma religião sem bondade e misericórdia é uma religião falsa. Olha que questão interessante, no nosso contexto que nós estudamos, no finalzinho do capítulo 8, nós temos Jesus entrando em Gadara, libertando 2 homens, mas a população daquela cidade expulsa Jesus e diz, sai daqui, o Senhor tem que sair daqui, por favor, saia daqui. Por que eles tiraram Jesus daquela região? Porque eles estavam se importando mais com o dinheiro deles, porque os porcos se lançaram no precipício e no mar e morreram. Eles estavam se importando mais com o dinheiro do que com a própria salvação de Cristo e a libertação de Cristo para com aqueles e a chegada de Cristo naquela região. De semelhante forma, esses judeus fariseus estão agindo no mesmo sentido. Eles rejeitam a Cristo, mas aqui agora não é por causa dos negócios, mas é por causa da religião deles. E é exatamente isso que faz. A religião não aceita que outros sejam libertos e abençoados, se esses não estiverem dentro do nosso número, dentro do nosso grupo, se não forem as pessoas que nós achamos que merecem. Então aqui é que está o contrassenso, quando nós rejeitamos ao Senhor Jesus, porque acreditamos que a nossa religião é verdadeira e que o outro não merece salvação. Então é esse o ponto em questão aqui, e não a verdadeira adoração, se você se importa mais com a forma da adoração do que com as pessoas, e é isso que Jesus está falando quando ele cita Oséias 6,6. O que é que os fariseus esperavam? Um Messias que viesse destruir os pecadores, um Messias que esmagaria o pecador, mas esse Messias vem para pregar a esses pecadores, vem amando esses que não tinham Deus. Eles achavam que o justo seria recompensado. O justo precisa ser recompensado, aquele que segue a lei de Moisés precisa ser recompensado, e o pecador esmagado. Mas Jesus, ele foi rejeitado exatamente por essa mensagem, e às vezes, alguns que nos ouvem falando isso, podem até também nos rejeitar a nossa mensagem, porque falamos sobre isso, porque falamos que Deus pode amar um socialista. Lógico que ele tem que deixar o socialismo, né? Tá bom. Mas é essa a ideia, meus amados irmãos. Pessoas precisam se converter, pessoas precisam de Cristo, e nós não devemos ser juízes ao ponto de excluir essas pessoas. Aquelas pessoas precisavam de Cristo, assim como nós também precisamos do Senhor. Aqueles que não se consideram como pecadores são hipócritas, porque esses se fiam na lei como justiça própria, como no caso do fariseu e do publicano na parábola de Jesus, onde um foi para o templo e ele se colocou no local de proeminência, e então ele levantava as mãos para os céus, orava e dizia, louvado seja o nome do Senhor, porque eu não sou como os publicanos, nem como esse camarada que está aí atrás, estou parafraseando, porque eu dou dízimo do coentro, da hortelã, do cominho, eu jejuo, eu faço isso, faço aquilo, e então ele sai, e o texto diz que ele não sai justificado,
Mas aquele que sabia que era pecador, ele não ousava nem levantar os olhos aos céus, e ele batia no peito e dizia: "Sê propício a mim, pecador." E na parábola, esse desceu justificado, enquanto o outro não, porque esse sabia que precisava da justiça de Deus, enquanto aquele achava que era justo aos seus próprios olhos pelo que ele fazia. Agora vem uma pergunta: por que Jesus veio? É a pergunta clássica que vai no âmago do nosso sermão hoje à noite. Por que Jesus veio? Qual a razão da vinda do Senhor? Uma única razão: ele veio para salvar pecadores, e é isso que o nosso texto nos mostra. A lição que podemos extrair aqui é que a mesa da comunhão, a mesa aonde aqueles estavam e Jesus estava tendo comunhão com eles, é uma mesa para pecadores. Se você se considera um pecador, então essa mesa, a mesa da ceia, é uma mesa para você, é uma mesa para mim. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores, e assim nós temos acesso a essa mesa, que é uma mesa da comunhão, a qual o próprio Senhor Jesus nos convida para estarmos junto a Ele, a essa mesa. Concluindo, gostaria de dizer que Jesus chamou Mateus, e Mateus se levantou imediatamente. E Mateus, ao responder imediatamente, alguém pode até dizer: há algo positivo aqui nele, porque ele nem questionou, ele só levantou e foi. E eu gostaria de dizer que esse Mateus, que levantou imediatamente, é o mesmo Mateus que registrou esse texto. E o interessante é que uma razão plausível que nós colocaríamos para o fato de Jesus ter escolhido Mateus, ele sendo um cobrador de impostos e ele sendo o escritor do Evangelho de Mateus, é porque ele estava acostumado a escrever e a registrar fatos. Ele era organizado e precisava ser organizado, e ele sabia escrever bem. Por quê? Porque um coletor de impostos, ele precisava dar todo o relatório final aos seus superiores de quanto entrou. Ele tinha que ser bem específico e bem detalhado do que passou ali na alfândega, da quantidade exata de mercadoria. Provavelmente ele estava num porto ali, e quando chegavam as embarcações e tudo, ele contabilizava, escrevia, detalhava tudo. Então ele era um perito em escrever e colocar detalhes. Alguém poderia dizer: Jesus escolheu a pessoa certa, mas eu gostaria de dizer que não foi por isso que Jesus escolheu Mateus. Jesus também não lhe escolheu e não me escolheu por nada, absolutamente nada que existe de bom em você e em mim. Não houve nem um pouquinho, nada de detalhe na sua vida que fizesse com que Deus olhasse para você e dissesse: olha, eu vou te escolher aqui por causa disso. Lembram da pergunta que eu disse? Por que Jesus veio? Jesus veio para salvar pecadores. Se você contribui alguma coisa na escolha do Senhor Jesus, eu gostaria de dizer o que é que você contribui. O Senhor Jesus entra com a graça e você entra com o pecado. Essa é a sua contribuição. Você só contribuiu com isso. Você é o pecador, e você está aqui então porque Cristo lhe amou e lhe salvou com amor profundo. Agora, gostaria de dizer que Deus lhe escolhe, fazendo um link com o início do meu sermão, para que você possa entender porque eu contei toda aquela história. Eu gostaria de dizer para você que Jesus não lhe escolheu porque você é um bom jogador de futebol, mas porque Ele é um bom técnico. Ele é misericordioso. Ele não viu nada de bom em você, e ainda assim Ele lhe amou com amor profundo. Portanto, meus amados irmãos, a minha pergunta é: você se considera como um doente, um moribundo? Ou você acha que a sua religião lhe é suficiente? Se você se considera um pecador, por que então você ainda não se levantou e seguiu ao Senhor diante do comando de voz do Senhor Jesus, que hoje lhe diz, através dessa pregação: levanta e segue-me? Gostaria de lhe dizer que se você se considera um pecador, mas ainda não se dispôs a seguir ao Senhor Jesus, não deixe para amanhã o chamado que Cristo lhe faz hoje.